Posso já dar enter aqui? Bom dia! Olha, como eu sou jongueira, adoro as nossas práticas e é a prática do jongo que me move também no campo acadêmico, eu vou cantar, tá bom? E tem uma música que eu gosto muito, que faz parte de uma das experiências que eu tive e que a gente tem sempre lá em Campinas, que é assim. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avistei a torre da igreja, mas que beleza, cheguei agora. Nossa Senhora, seja nossa guia. Agora eu quero que vocês cantem comigo, tá bom? Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avistei a torre da igreja, mas que beleza, cheguei agora. Nossa Senhora, seja nossa guia. Vocês. Pode levantar, é mais gostoso. Cheguei agora, vamos cantar. Nossa Senhora, seja nossa guia. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu avistei as torres da igreja, mas que beleza, cheguei agora. Nossa Senhora, seja nossa guia. E aproveitando que a gente está em pé, vamos dar as mãos? Todo mundo dá a mão. Vamos fazer uma roda. Eu quero agradecer imensamente todos vocês que estão aqui hoje, nessa manhã. O Estevam, a Afro-Brasileira. Então, eu vou falar muito pensando em folclore, cultura popular, falar um pouco das minhas experiências, tanto no campo acadêmico, como também no campo da sala de aula, como na prática da dança, a partir da cultura negra, tudo bem? E aí, para começar, tudo isso, eu quero mostrar uma imagem que para mim é muito simbólica, que é da nossa roda de jongo, da comunidade jongo de Itu Ribeiro, em frente à igreja São Benedito em Campinas. E eu vou tentar ser bem rapidinha para contar como que eu cheguei aqui. Eu estava lá, na minha família, recebendo os conselhos da minha mãe, dos meus tios, dos meus pais, como a maioria de vocês, e crescendo como todos vocês vão crescendo, ainda sem saber direito qual que é caminho, para que lado vai ir, para que lado que a vida vai levar, qual que é a minha missão no mundo, né? Estava ainda meio procurando. E dentro da minha família, que é uma família muito grande na cidade de Campinas, olha, é difícil achar um negrão lá que não é meu parente, de tanta gente que tem lá. Nesse universo aí, que tem um monte de gente, a gente tinha algumas práticas e hábitos familiares. Desde bebezinho, quando a gente nasce, no dia dos pais, as crianças cantam uma musiquinha para os pais junto com as mães. Dia das mães, os pais e os filhos cantam para as mães. Dia das crianças, os pais e os avós cantam para as crianças. Então a gente cresce cantando e sempre reforçando a importância desse laço familiar, dessa questão da unidade familiar, que a gente está junto. A gente tem até uma frase que fala que a união da família é a maior riqueza. Então se você brigou com seu primo, se você brigou com sua avó, problema seu. A união da família é a nossa maior riqueza. Vai ter que estar todo mundo lá com bico ou sem bico, nos eventos principais onde reúne toda essa grande família. E nessa perspectiva de crescendo nessa grande família, eu fui crescendo feliz e contente, me relacionando com as pessoas, sem pensar muito o que é essa questão de negritude, racismo, o que é o outro, porque se o outro é parte de mim, se eu sou você, você sou eu, por que tem tanta essa conversa? Por que falam tanto disso, né? Mas não estava preocupada. Até que na minha vida adulta, eu passei por uma situação que efetivamente foi uma ação de racismo. E quando eu sofri racismo, que é você perceber que o fato de você ter uma cor de pele diferente te impossibilita alguma coisa, concretamente,
foi muito duro para mim, porque se olha a parte do outro, outra parte de minha família, um monte de gente, e cada gente é um agente diferente, por que isso acontece? O que será que é isso? O que será ser essa mulher negra, que todo mundo olha para mim e fala, mas você é uma mulher negra? O que é ser uma mulher negra que é diferente de ser uma mulher branca, uma mulher japonesa? Será que tem diferença mesmo? Então eu fui tentar descobrir, né? A gente começa pesquisando, começa com uma pergunta. O que é não sei o que? Eu fui procurar. Falei, bom, acho que ser mulher negra deve ser... Será que isso é usar umas roupas coloridas? Então vamos começar a colorir. Ou será que é conhecer alguma história, saber alguma coisa que a gente não sabe e que tem que saber? E nessa de começar a buscar saber, eu comecei a buscar conhecer culturas, danças, manifestações, para além dessa nossa prática de cantar em coro, de brincar dentro do seio da minha família. E nesse processo de buscas, um dia eu fui na Casa de Cultura Tainã, que é uma casa muito importante em Campinas, que começou como ocupação cultural. E quando eu entrei lá, eu fiquei impactada, porque Campinas é uma cidade extremamente racista. Se você olha a cidade, o espaço de moradia, os bairros, os lugares onde cada um mora, está muito associado à classe social, e a classe social muito associada à sua etnia. Então, os bairros mais distantes do centro, antigamente, porque com o crescimento, né, todo mundo vai ficando junto e misturado, felizmente, a gente tinha muitas diferenças no espaço da cidade. E lá nessa Casa de Cultura Tainã, foi a primeira vez que eu entrei numa casa de cultura que tinha um negão Rastafari, que era ele que gestava. Eu fiquei impressionada com aquilo, que eu nunca tinha visto. E é engraçado que quando a gente tem uma lei hoje, a Lei 10.639, né, que no ano de 2008 virou a 11.645, que fala, tem que ensinar cultura negra, tem que ensinar cultura indígena, muitos de nós falam, mas para que se a gente é tudo a mesma gente, se a gente está tudo junto, por que tem que contar? A gente tem que contar porque ainda é incomum algumas coisas. Eu nunca tinha visto um negão Rastafari. Quanto mais um negão Rastafari que gestava uma casa de cultura. Eu falei, nossa, isso aqui é muito diferente. Então eu vou tentar experimentar que negócio é isso aqui. E o detalhe, altamente high-tech, que ligado a diversas tecnologias, que faz um monte de coisa que até hoje estou aprendendo ainda a apertar botão, porque eu sou péssima nisso. Aí, nesse lugar, um dia estava tendo um grupo de pesquisa lá, que estava cantando pontos de jongo. E eu já tinha ouvido falar que esse tal jongo era coisa de preto, de escravo, que amarrava a gente, que canta, a gente fica amarrado naquilo, que tinha que tomar cuidado quando visse uma roda, porque lá que você ficava amarrado, você ficava ali dançando, não parava mais, ou então você ia ficar com aquela música na cabeça, mas estava tendo esse tal negócio lá. Não é que o negócio era gostoso? O tambor foi tocando, eu falei, nossa, eu tô gostando. O batuque tocando, eu comecei a dançar, fui relaxando, e eles cantaram uma coisa assim. Lábios lâminas, por um triz não me cortou, pelo tempo dessas ondas, este mar já te levou a girar. Oi, nego dito, oi, nego grito, rei, batuque tocando. Oi, nego dito, oi, nego grito, rei, mais batucado. E aquilo foi entrando, nego dito. Só que passou o negócio, eu fiquei com esse nego dito na minha cabeça. Oi, nego dito, rei. Eu acordava, levantava. E aquela vozinha que foi virando uma vozona, que foi virando um sonho. Aí eu já estava ouvindo a música, sonhando, e ainda vi um velho de roupa branca com chapéu cantando isso pra mim. Eu falei, gente, esse negócio amarra mesmo a gente. Eu acho que estou precisando mais só resolver e rezar. Vou ter que ir uma benzedeira para me dar um jeito de livrar esse tal homem fica cantando isso pra mim. E nessa brincadeira, nessa tal de rezendeira, para ele parar de cantar para mim, eu descobri que Dito Ribeiro era meu avô. E que ele praticava a dança do jongo lá em Minas, com muita frequência, que ele tinha aprendido com as famílias dele. E quando ele chega em Campinas na década de 30,
Ele fazia ainda essas festas no quintal da minha avó, só que era feio, porque era coisa de preto, era macumba, tinha que esconder. Então, como era feio, coisa de preto, era macumba, isso na família ninguém me contou. Só contou do coral, da homenagem para a mãe, para o pai, que a gente tinha que fazer. Essa parte do tambor, das bênçãos, das rezas, da benzendeira que cuidava no briga, que quando a criança ficava com o zoinho murcho, era no quartinho que a avó rezava para curar a lombriga, para descobrir a vontade de quê. Eu tinha tomado uma chuquinha cheia de café porque eu estava com lombriga. Isso, ninguém falava. E aí, quando eu me encontrei com o jongo, eu me encontrei. Eu não era mais perdida, porque eu descobri que eu tinha uma história, que eu também tinha uma história para contar, que eu também tinha esse tal de ancestralidade, que é esse baúzinho que vai passando na nossa família pelo nosso gênio, pelo cheiro, ou pelo gosto, ou pelo modo de mexer uma panela, ou qualquer alguma outra coisa que às vezes a gente não dá nem a tal da importância, mas que está lá e uma hora vai sair, e vai sair de uma maneira que vai ocupando os espaços e vai contagiando todo mundo que está à sua volta, que vai descobrindo que também tinha um baúzinho desse lá. E o baúzinho está aí dentro. A gente pode deixar ele meio fechadinho, não saber, mas todo mundo tem um baú ancestral de memória, que é o que faz, inclusive, vocês terem escolhido ser educadores e ter a difícil missão de ensinar, de compartilhar conhecimento, de guiar as nossas crianças, até para se sensibilizar, para dançar lindamente, como foi agora nesse palco a quadrilha, o Moçambique, e falar da onde essa dança veio, se essa dança era dos indígenas, ou se essa dança era dos negros, com uma tranquilidade, porque vocês sabem aí dentro que isso também é importante, isso também é bonito. E isso não é para qualquer um. Apesar de para vocês ser comum, contar as histórias bonitas dos povos negros, contar as histórias bonitas dos povos indígenas, contar a nossa diversidade cultural, e quando olha para aquele conjunto de crianças brancas, negras, loiras, amarelas, verdes, e tem um carinho que vocês têm de olhar para elas todas iguais e possibilita que todas elas experimentem tudo isso, ainda não é comum. E como ainda não é comum, eu fui estudar também isso. Então, a primeira coisa que eu quis fazer depois que eu descobri o meu avô, foi tentar descobrir, afinal, o que era esse tal de jongo. O que era isso que eu estava fazendo, que eu comecei a fazer, que eu comecei a buscar memórias, que eu comecei a tentar saber como que era esse baúzinho tão escondidinho dentro do coração, ou lá não sei aonde, do meu tio, da minha avó, do meu avô, que nunca me contaram, porque eu não conheci de Itu Ribeiro. Eu não sei o cheiro que meu avô tem, eu não sei o gosto que tinha a comida dele quando eu falo dele, mas eu sei a voz que ele ficava cantando no meu ouvido, o nego dito, o nego grito rei, o nego dito, que me moveu a chegar até aqui. E aí eu falei, eu quero estudar, porque inclusive eu estou aqui nessa cidade, onde a primeira pessoa me pesquisou como liderança de comunidade, que é a Rosiane Nunes, que também está voltando para a Olímpia, né, Rose? Depois de uma vasta caminhada. A Rose um dia chegou em casa, porque a gente faz o jogo no quintal da minha casa, na casa da minha mãe. E ela falou, quero saber como que é essa comunidade, esse jogo. E eu fiquei impactada. Eu falei, gente, quando a gente bate o tambor, as pessoas querem pesquisar isso? Nossa, que medo. Mas o que é, né? E ela foi uma experiência deliciosa. Mas teve muitas que não foram deliciosas. Porque da mesma maneira que eu tive a Rose, que era de um chão bom como esse, eu acho que o povo de Olímpia nasce no gênio, né? É gente boa mesmo. Então, por mais que ande, né, Estela? Pode ir para o mundo inteiro, que está dentro de vocês essa generosidade, de carinho, de respeito com as manifestações, que quando a gente vê e lê o que vocês escrevem, a gente realmente, que está lá na base, se sente contemplado. Mas nem todo mundo é assim. E tinha pessoas que escreviam coisas de mim que eu não entendia nada. Eu falei, gente, quem está falando? Não foi isso que eu disse. Então eu também quero ir para esse tal de academia, ver o que faz com as pessoas desse lugar, que a gente entra lá e começa a escrever umas coisas que ninguém mais entende. Deve ter um negócio aí de muito difícil. Então eu vou para lá também e vou começar da história, porque se eu quero contar a minha história, se eu quero escrever disso, se eu quero falar que isso é importante, eu quero entender como que eu vou fazer isso direito. E aí foi quando eu me encontrei que a primeira folclorista
que tinha feito talvez um dos maiores trabalhos sobre jongo, foi Maria de Lourdes Borges Ribeiro. Ela fez um levantamento, porque na discussão, como vocês mesmos falaram na abertura de hoje, a Érica comentou, se dizia muito que as manifestações iam se acabar. Então os folcloristas se dedicarem lá e fazer uma grande foto, e uma foto que continha o máximo de detalhes possíveis, para que se perdesse, alguém um dia pudesse querer saber o que foi. E ela fez uma pesquisa extremamente interessante no interior do estado de São Paulo, falando que o jongo era uma manifestação negra, que tinha começado no Brasil, nas fazendas cafeeiras da região sudeste, e que tinha em Guaratinguetá, que tinha em Cunha, que tinha em Lorena, que tinha lá no interior do Rio de Janeiro, que tinha alguma coisa que diziam falar no Espírito Santo, que tinha também muito na área central do Rio, e que isso estava pulsante. Foi uma pesquisa interessante demais, e aí entraram os historiadores que também começaram a pesquisar isso. Primeiro Stanley Stein, fazendo um levantamento em Vassouras, nos cânticos dos escravizados, né? Porque o jongo, ele sempre teve muito nele um caráter também de resistência, um caráter de articulação. Então, nos vários momentos que tinham as festas aos santos católicos, que os escravizados podiam batucar, eles iam lá, cantavam, mas nessa música eles trocavam informação, nessa música eles também contavam as suas dores, nessas músicas eles recebiam informação, e nesse processo político, social, de resistência, de manutenção, de articulação, o jongo foi continuando. E aí, pensando um pouco mais contemporâneo, as comunidades jongueiras, que parecia que iam desaparecer, porque precisava registrar, elas também já se conheciam. E elas se articulavam através de um encontro de jongueiros. Então, esse encontro de jongo, que unia 2 grupos de jongo, depois 3 grupos de jongo, 15, 20, hoje, nossa, quantas comunidades jongueiras a gente ainda não tem noção de onde estão, mas a gente já sabe que é muita coisa, foi o que possibilitou que o jongo fosse registrado como patrimônio imaterial do Brasil. No ano de 2005, o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, com apoio da Constituição de 1988, dos artigos 215 e 216, que fala que também é patrimônio, não o que é material que a gente pode tocar, mas essa música, essa forma de fazer comida, uma forma de preparar uma panela, uma pintura indígena. Foi uma política extremamente importante que sai do papel desde 88 e que começa a se consolidar no Brasil. E o jongo foi uma das primeiras manifestações negras que se tornou esse patrimônio nacional. Então, as minhas curiosidades eu consegui resolver também na academia, porque lá que eu fui conhecer um monte de outras coisas sobre jongo, além do que eu vivenciava no meu cotidiano, lá no espaço de casa. E conhecer todas essas comunidades, a forma que elas se articulavam, todos os discursos que escreviam sobre elas, todos os documentários que tinham até aquela época desenvolvido, analisá-los, ver o quanto era engraçado quando uma comunidade fala: tem conflito aí? Não, aqui é tudo em paz, a gente não tem problema aqui não, senhor, aqui a gente vive bem, uma comunidade quilombola. E em seguida ela canta um ponto que está dizendo totalmente o inverso disso, e pensar que engraçado, que bom que eu, jongueira, estou entendendo o que ele está falando, porque às vezes eu estou falando uma coisa, estou querendo dizer outra, que é muito forte isso no jongo, né? Como que a gente se comunica no meio de todo mundo, mas que os nossos podem dizer. Então eu tenho certeza que quando eu canto, eu comprei foi 3 cavalos, recebi um bezerrinho, e o bichinho de tão fraquinho foi levado pelo rio. Reclamei com o vendedor, me devolve ou apanha. Fica atento, meu senhor, roda de amigo não tem demanda. Fica atento, meu senhor, roda de amigo não tem demanda. E falo: não, a gente nem briga, nada tem um problema, não tem nenhum problema eu receber 3 cavalos e receber um bezerro de tão fraco vai pro rio. Roda de amigo não tem demanda. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo perfeitamente que o bicho vai pegar. Mas esse bicho vai pegar, só ficar claro, para os nossos, para quem está mergulhado nesse universo, dessas linguagens de forma de expressão. Então, mais ou menos foi até aí que eu pesquisei na época da graduação e entendi mais do universo do jongo.
E aí a comunidade João Godito Ribeiro, em Campinas, ela nasce, ou ela ressurge, ou ela se recria, ou ela se recupera, ou ela acorda, ou ela desperta daquele baú, não sei direito. Cada momento que eu vou pensando isso, cada hora eu caio para um lado. Não, eu acho que é isso, não, porque é tradição, não, porque não é tradição, é recriação. Mas recriação parece que é festa, mas a festa também é importante. Ela é uma comunidade que já nasceu, talvez por ser um encontro tardio na minha vida, mas muito provincial, nos grandes sábios, que sabe o momento de todas as coisas, que a gente já nasce complexo. A gente é uma comunidade jongueira, onde tem familiares e onde tem pessoas diversas que reconstituem a memória do jongo a partir da memória do meu avô. E a gente entende que todas as pessoas, independente do estereótipo que elas têm, que participam da comunidade, é porque efetivamente a gente acredita nisso, que a caixinha do baú dela tem jongo. Que é por isso que ela também ama, que ela também batuca, que ela também toca e ela ajuda a gente a fazer isso. E como a cidade de Campinas é extremamente racista, como eu falei, a gente começa nessa nossa diversidade criar e fazer algumas ações que não tinham intuito de serem ações políticas, mesmo hoje pensando academicamente, que efetivamente são. Que uma festa como essa, ela é uma ação política nacional. Quando vocês mobilizam uma cidade inteira, trazem grupos, vocês estão mostrando para o país que vale a pena passar amanhã ouvindo sobre isso, discutindo sobre isso. E isso também é política, isso é uma ação de construção e de transformação. Então, a nossa comunidade, ela primeiro começou a dançar lá em frente à igreja de São Benedito, que é aquela foto que eu te mostrei para vocês. Porque meu avô era muito devoto a São Benedito. Na época eu nem sabia direito que era o lar de São Benedito. Agora no doutorado, como eu estou fazendo o mapeamento das manifestações livres todas de Campinas, incorporando o roteiro afro que eu participei da construção em 2010, a gente está entendendo a razão dos lugares. Esse lago é onde ficava o primeiro escravo, o primeiro cemitério dos cativos. A igreja de São Benedito foi criada pelo mestre Tito, que era um curandeiro. E talvez por isso que tem essa imagem da mãe preta bem na porta da igreja. Então a gente começou fazendo jongo lá. Todo dia 20 de novembro, a primeira ação que a gente fez foi incorporar São Benedito nas nossas tradições de jongo, porque meu avô era devoto, então a gente foi estudar o São Benedito, e ele agora virou nosso guia mesmo. Sempre a gente sauda São Benedito antes de fazer roda de jongo, porque meu avô também saudava e eu quero manter a fama do bolo. Por conta, talvez, dessa ação de ir para a igreja de São Benedito, a gente percebeu que a família cresceu. E meu avô teve 5 filhos. José Roberto, Maria Alice, Maria Aparecida, Carlos Augusto e Edith. Então, a filha do meio é a única que só tem um nome. Então, todo ano, minha mãe e tia Cidinha, elas nasceram no mesmo dia, com 5 anos de diferença. Parece história de pescador, né, mãe? As duas nasceram no mesmo dia, com 5 anos de diferença. Então já tinha o bolinho das Marias do João, das Marias. Vamos fazer o bolo das Marias? Onde as Marias vão receber o parabéns esse ano? Cada ano na casa de ouro. Aí a gente se reencontrou com o João. Então, além de elas serem as Marias, elas também eram as Marias do João. E aí a família aumentou. O que a gente vai fazer de comida que dá para bastante gente comer e ficar feliz? Feijoada. Não é? É feijão, põe lá umas coisas no meio, um arroz, uma couve. Todo mundo adora, é feliz. Só que essa feijoada das Marias do Jongo foi aumentando muito a família. Então hoje é uma festa que acontece todo ano, no mês de março, e que reúne em torno de 1.000 pessoas para comemorar a feijoada das Marias do Jongo. Essa foto é desse ano, já no espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira, que é aquele casarão que está ali, no fundo. E essa nossa maneira de ir aumentando, essa é uma foto de uma outra ação que a gente faz anualmente, que é a participação na lavagem das escadarias. Que também aconteceu isso muito forte em Campinas, eu não sei como é aqui. Mas lá os religiosos de matrizes africanas sofriam muito preconceito em relação à discriminação, por serem macumbeiros, por falta de compreensão da diversidade
do nosso país, que é laico, que tem diversas culturas e diversas formas de fé. Então elas começaram a organizar uma lavagem da escadaria, que é a igreja matriz, que é a igreja principal na cidade de Campinas. E aí elas foram convidando os grupos. Então nós também participamos dessa ação. A gente vai lá dançar jongo, em prol de parceria e respeito a essa grande herança da cultura negra, que também é muito importante. E aí, nesse processo de caminhar, de praticar, a gente também acabou fazendo uma associação. A Associação do Jongo no ano de 2006. Porque a gente ficou sabendo que tinha esses negócios de edital público, que sempre tinha que ter alguém que mandava pra gente, que nunca podia ser a gente mesmo. E o que emperrava de ser a gente mesmo era esse tal do CNPJ. Então a gente foi tentar descobrir o que era isso. E a gente, além de ser uma comunidade tradicional de jongo, a gente também é uma associação. E foram esses temperos todos de ação prática, coletiva na cidade, de cuidado com a nossa tradição do jongo como uma manifestação importante, para além do quintal da casa da minha mãe, mas também na rua, batucando e falando que isso também era bonito, que possibilitou que no ano de 2007 a gente começasse a participar de uma grande discussão sobre uma mudança grande que ia ter no nosso bairro. O Jardim Roseira fica na região periférica de Campinas, que era o fim, que agora virou o meio, porque a cidade cresceu muito. E lá, uma fazenda que tinha dado origem a vários bairros, inclusive onde minha mãe mora há mais de 30 anos, ia ser loteada e ia passar pelo último processo de urbanização, porque ela ia receber mais um bairro ali. Só que o fato da gente chegar um dia em casa e ver que toda aquela referência que a gente tinha, que a gente às vezes vê coisas todo dia, e parece que a gente não dá atenção, né? Tinha um monte de árvore quando eu chegava no bairro, para mim parecia que aquilo era nada. Mas o dia que eu cheguei no bairro e vi as árvores, parecia que eu estava chegando num outro lugar. E isso começou a gerar no nosso coletivo, nos vizinhos, nos grupos que moram no entorno, tanto incômodo, que a gente começou a querer entender o que era que estava acontecendo com a fazenda. Porque como ela era uma propriedade particular, a gente não tinha que ter acesso a ela. Tudo que a gente xeretou e sabia que tinha dentro é por arte de molequice de criança. Furar cerca, correr das vacas, correr dos tiros de espingardinha que a gente levava porque não podia entrar. Mas nunca a gente tinha tido a vivência, experimento desse lugar. Mas a gente sabia que mesmo lá na periferia, lá naquela fazenda que tinha tido escravo, aquele lugar também era parte da nossa história, da nossa memória local, e que a gente tinha que preservar. Então, no processo de passar para a prefeitura, começou a sofrer depredação pelo próprio ex-proprietário, que era uma coisa que eu não entendia. Como uma pessoa que ficou 50 anos num lugar, que sempre cuidou para ninguém entrar, porque é importante, não é? Se a gente cuida, é porque é importante. Se é tão importante que ele não deixava, inclusive, ninguém entrar, como que ele mesmo começa a destruir agora que não é dele? E aí eu fui entender se é outra coisa, que além de ter racismo, porque você olha o outro e julga que ele é diferente que você, tem um tal de racismo também social, que o que é muito bom não é para todo mundo, só pode para alguns, aí não dá. Então também, por conta dessa articulação dos tambores, das danças e práticas, a gente começou a vigiar o processo e denunciar para a prefeitura. Mas naquele momento a gente não tinha a felicidade de ter uma prefeitura como a de Olímpia, que entende o que é patrimônio material, que respeita as manifestações, a memória dos lugares que as pessoas têm, as relações que as pessoas têm com esses lugares. Nem ligado. E aí eu entendi uma outra coisa, né? O que é exatamente essa coisa de coisa pública? Não falam pra gente ensina as crianças, cuida da escola porque a escola é sua, é um equipamento público, e é você que tem que cuidar porque é de todos? Foi isso que a gente começou a entender. Se agora aquela fazenda, o equipamento público era de todos, então também é meu, é seu, é dele. E se é nosso e o poder público nesse momento não está conseguindo entender que é importante, a gente mesmo cuida. E esse foi o processo que eu passei por conta também dessa brincadeira do jongo, que foi um processo de pesquisa sobre a requalificação urbana do espaço da Fazenda Roseira, que era essa fazenda, que é uma marca da escravidão, que todo mundo ainda insiste, alguns, né, em colocar nos livros, que onde os escravos apanharam e não contar mais nada, a gente falou, olha, se a gente já conta a nossa história com o tambor,
imagine se a gente puder contar a partir do casarão, inclusive inserir nesse livro, que quem carregou as pedras, o pau a pique, amassou o barro, que construiu inclusive o casarão do Senhor, foram os meus ancestrais. Essa história é minha. Esse casarão é minha memória, sim. Não a minha memória de dor que foi obrigatória, mas a memória de um resquício importante, material, da beleza, da capacidade construtiva de um povo que diziam que não tinha nada. Tanto não tinham nada que sabiam que barro amassado podia secar e virar casa, que está lá mais de 150 anos, inclusive para a gente contar. Então, o meu processo no mestrado foi entender o que é esses impactos ambientais, entender o que era a chegada de loteamento, qual que é o direito, né, de via pública, quanto por cento é público, quanto que não é, como que é isso, que direito de quem que cuida. E desde 2008, a gente passou, além de praticar a manifestação do jongo, a fazer todo um diálogo de discussão com pesquisadores, praticantes de manifestações culturais, com toda a comunidade negra geral, de registrar a memória, guardar as informações e recontar. Então, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, hoje, né, essa aí é a frente do casarão, que a gente transformou no logotipo. Ela é uma casa de cultura que a gente fez questão de manter Fazenda Roseira, porque essa é a identidade dela. Foi na Fazenda Roseira que tinha essas memórias e não cabia a nós que estávamos chegando naquele momento querer mudar uma história que ela já tinha. Mas, em respeito a essa história, contar também a nossa. Então, é a Casa de Cultura Fazenda Roseira, ela é uma casa de cultura afro, que tem como trabalho fundamental a Lei 10.639, que é uma lei, né? Então a gente também quer saber essa lei, quer se apropriar dela, e a gente dividiu em 3 pilares. Cultura, que é a troca, que é a troca de informações, educação, que é o processo de formar professores, articular, trocar informações com ele, também com crianças, sobre a cultura negra de modo geral, para o espaço da sala de aula, e também educação patrimonial, por conta do nosso processo de sermos o patrimônio material. E aí, como que a gente pode incentivar que os professores, dentro do espaço da sua sala de aula, estimulem que suas crianças também guardem e organizem seus baús de memória. E aí, algumas ações. Essa é a visita de escolas, essa é minha mãe, Dona Maria Alice. Ela é professora de educação infantil, aposentada, e ela conta as histórias do casarão, ela que acolhe as crianças quando vão lá. Pisa na Tradição é uma ação de salvaguarda, né? Porque depois que você é um patrimônio, você tem que salvaguardá-lo, pensar em ações que vão garantir que essa manifestação não se acabe, como é o festival aqui em Folclore, aqui em Olímpia, que é uma grande ação de salvaguarda dessas tradições. Lá a gente faz um pouco mais no recorte do jongo, que é prática do jongo semanal, que são oficinas de formação. Então aí é um momento de formação semanal. Esse Sou África em Todos os Sentidos é um projeto que acontece em novembro, onde a gente monta a casa inteira em exposição, trabalhando tato, olfato, paladar, audição, como também uma forma de inserção das crianças e adultos que talvez não tenham a mesma possibilidade visual, mas podem sentir o que é o jongo, podem sentir o que é a nossa cultura negra, podem saborear, podem ouvir os tambores, e a gente aprende com eles também como ensinar e fazer isso. Aí uma oficina. Aí uma oficina temática, né, a gente distribui para os nossos jovens temas que eles pesquisam e desenvolvem. Aí a nossa participação em eventos outros, a gente acha muito importante trocar, então a gente vai nas ações que os parceiros desenvolvem, aprender com eles. Essa palestra, por exemplo, aconteceu dentro de um terreno de candomblé lá em Campinas, que tem um dos maiores acervos de máscaras africanas. Então a gente foi lá aprender sobre isso com eles. Aqui a gente convidou um palestrante de fora, um professor, para ensinar sobre mitologia africana, mitologia iorubá, mais oficina.
Projeto Nigéria, no período da Copa, a gente fez toda uma ação com a comunidade negra local. Já colhei a seleção da Nigéria que ficou em Campinas e foi muita batucada, comida, muita coisa legal que a gente fez. E esse aí é o nosso estandarte da nossa comunidade João Godito Ribeiro. E do mesmo jeito que quando a gente canta para abrir uma roda de jongo, quando a gente fecha, tem um termo que a gente usa no jongo, que é o que faz parar os nossos tambores, em agradecimento pela oportunidade de ter podido compartilhar. Cachoeira.